diante de uma escassez e de muita fome, nós vemos que o povo de Israel sempre estava nessas adversidades e sofrimentos, passando por essas lutas. A nossa lição 7, que fala sobre essa escassez, sobre essa falta de alguma coisa tão importante na nossa vida, que é o alimento, ela traz em 2 Reis 4, de 38 a 41, o relato da vida de Eliseu. E podemos ver aqui que Eliseu voltou para Gilgal. Havia fome na terra. E estando os discípulos dos profetas assentados diante dele, disse ao seu moço: põe a panela grande ao lume e faz um cozinhado para os discípulos do profeta. Podemos ver que Eliseu voltou para Gilgal. Voltou porque ele já saiu de lá e esteve lá com Elias. E nessa volta, ali era formada uma escola de profetas. E quando eles chegaram ali, havia muita fome. Fome porque o povo de Israel não estava mais servindo ao Senhor como deveria servir. Então vemos que a escassez de fome estava adentrando aqueles espaços e trazendo para o povo um momento de muita dificuldade, porque sem a comida, sem o alimento, como sobreviver? Mas Eliseu, confiante, mandou preparar uma panela grande, não uma panela pequena, para alimentar todas aquelas pessoas que estavam ali assentados diante dele. Então eles assentavam como se fosse uma roda para ouvir o profeta Eliseu falando da palavra de Deus, trazendo a palavra para esse momento de tantas lutas e intempéries que eles ali estavam vivendo diante da fome. Por isso, ele pediu ao moço: põe a panela grande no lume e faz um cozinhado para os discípulos dos profetas. Então estava ali naquele momento onde ele pediu a panela grande para ser colocada no fogo. Então, saiu um ao campo. Não podemos afirmar que foi quem ele falou, mas um bem disposto, bem à vontade, foi lá no campo apanhar ervas. E achou então a trepadeira silvestre, e colhendo dela, encheu a sua capa de colossíntidas. Voltou e cortou-as em pedaços, pondo-os na panela, visto que não as conheciam. Primeira coisa é ele sair de uma maneira tranquila para buscar o alimento. Chegando lá, o que ele se depara? Vê aquelas colossíntidas tão bonitas, mas ele não sabe que planta era aquela, que trepadeira era aquela. Só sabe que tinha os frutos bonitos e pensou, não é? Esse fruto deve ser bom para ser colocado na nossa sopa, no nosso ensopado. Então assim ele fez, pegou, voltou e então saiu com o campo, voltou, cortou em pedaços, pôs na panela, mas ele não conhecia aquilo que ele estava colocando na panela. Muitas vezes nós também, às vezes, cozinhamos, não sabemos o que estamos colocando na panela. Estamos, às vezes, sofrendo, estamos, às vezes, passando tantas coisas e vemos que colocamos na nossa panela, digamos que pudesse ser a nossa vida, os nossos talentos, o que nós estamos fazendo com ele? Que maneiras, que modos nós estamos agindo diante de tão apressadamente saímos às vezes correndo para tantos lugares e não atentarmos à voz de Deus. Mas continua ainda
este versículo falando: depois deram a comer aos homens, enquanto comiam do cozinhado, exclamaram: morte na panela, ó homem de Deus, e não puderam comer. Alguém logo anunciou, porque começou a passar mal, começou a sentir alguma coisa que aquela comida estava com veneno, estava envenenada. Um gosto amargo, enjoativo, não é? Mas que para aquele que foi buscar, que não conhecia, tinha um valor muito grande, porque havia escassez de alimentos. E você encontrar esses alimentos ali esperando para serem colocados na panela e serem comidos, no momento de escassez e de dificuldades, é muito importante para ele. Ele levou aquele alimento. Porém, vimos que existia ali, como a Bíblia fala, um ingrediente não conhecido. O ingrediente que começou a fazer mal para aquelas pessoas que ali estavam. Olha, comiam do cozinhado e exclamaram: morte na panela, homem de Deus, e não puderam comer. Aquele clamor surgiu naquele período de fome, naquele período não de fome, mas de medo de morrer. Morrer de fome ou morrer envenenado. Esse era o grande dilema deles. Eles estavam com muita fome, precisavam comer. E ali estava aquela panela grande, com aquele ensopado, aquela sopa gostosa, mas que de repente, ao ser colocado aquele ingrediente perigoso, a colossíntida, que é uma espécie de trepadeira, então aquilo poderia e fez mal para eles. Começaram a gritar que tinha morte na panela, que eles iam morrer por estar sofrendo, de náuseas, vontade de vomitar, viu que alguma coisa ali existia de errado. Porém, continuando o versículo de 2 Reis, no versículo 41, porém ele disse: trazei farinha. Ele a deitou na panela e disse: tira de comer para o povo. E já não havia mal nenhum na panela. Aquele ingrediente da farinha, ele foi trazido para trazer bênção, para trazer cuidado para aquelas pessoas que ali estavam. Podemos ver, que muitas vezes nós também sofremos, estamos ouvindo às vezes a palavra, mas nós não estamos conhecendo a palavra. O conhecimento da palavra traz o mesmo problema que trouxe para aquelas pessoas que comeram. É um veneno não conhecer a palavra. E aquelas pessoas que comeram aquele fruto que não era conhecido, que foi cortado com muito boa vontade, mas que era venenoso. Então, no tempo atual que nós vivemos, nós também estamos errando, porque não conhecemos a Escritura, como Mateus 28, 29 diz: errais porque não conheceis a Escritura. E é ela que traz, que mostra quem é Jesus, ela que mostra o caminho que devemos andar. E sabemos que não conhecer o sabor do reino de Deus traz malefícios para a nossa vida. O reino de Deus tem um sabor agradável, tem um sabor que faz a nossa vida ser resgatada da perdição para a salvação. Por isso precisamos conhecer a palavra. Muitas pessoas vêm trazendo venenos, querem nos enganar, tirando a palavra de Deus de nossa vida.
Então temos que estar muito atentos a isso. E o Senhor diz: errais. Estamos errando porque não estamos conhecendo a Escritura. E ela testifica de Deus, ela testifica de Jesus. Fala quem Jesus é para a nossa vida. Conhecer a palavra, conhecer Jesus, traz para nós um sabor inigualável, um sabor de bênção. Mas além disso, há outro sabor que nós precisamos para a nossa vida, que é o fruto do Espírito. Quando pensamos no fruto do Espírito, nós pensamos naquela fruta saborosa, aquela fruta que vai dar sabor à nossa vida. E como é importante, como Gálatas 6, 22 a 29 mostra, que existe amor, paciência, alegria, amabilidade, bondade, benignidade, domínio próprio, fidelidade e mansidão. Como esse fruto do Espírito, ele precisa ser conhecido de nós e precisa também ser levado para outras pessoas conhecerem. Outras pessoas que precisam sentir esse sabor maravilhoso do Espírito. Como é importante no mundo de hoje nós termos bondade, nós olharmos para o outro com amor, trazer a alegria de Jesus na vida de cada pessoa. Ter domínio próprio, porque às vezes tudo está levando as pessoas a explodirem, a zangarem-se por tantas coisas que acontecem. Não tem mais o domínio próprio, a tolerância, não é? Por isso, temos que entregar esse fruto do Espírito para outras pessoas. E nós somos responsáveis por isso. Colocar na panela da nossa vida esse fruto tão maravilhoso. Um fruto que traz bondade, que traz paciência, amabilidade, que faz com que sejamos fiéis ao Senhor em todo o tempo. Como é maravilhoso sentir a presença de Deus em nossa vida e transmitir esse fruto do Espírito para todos. Então, primeiramente, conhecer a palavra de Deus, porque aquele discípulo não conhecia o que colocou naquela panela. E às vezes nós, como discípulos do Senhor, não conhecemos o que estamos colocando na panela da nossa vida. Nós passamos e sofremos adversidade. E podemos notar que aquele povo de Israel que estava ali em Gilgal, eles estavam ali sofrendo a mesma coisa que todo o povo estava sofrendo. Não porque eles não estavam seguindo a Jesus, mas porque o povo de Israel estava seguindo outros deuses e não estavam servindo ao Senhor como o Senhor tinha sempre ordenado. Então sofriam dessa escassez de Deus na sua vida. E nós não podemos ter escassez de Deus na nossa vida. Temos que preencher a panela da nossa vida de muitas bênçãos que o Senhor está trazendo a cada dia. Por isso, nós vemos que esses ingredientes na vida de pessoas que precisam de Jesus, precisam ser levados por nós, discípulos do Senhor, que estamos servindo ao Senhor todos os dias de nossa vida. E conhecer a palavra, conhecer o fruto do Espírito, que precisa ser levado para saborear a vida de muitas pessoas que estão vivendo na amargura, que estão vivendo suas adversidades sem a presença de Jesus. No mundo tereis aflições, mas
mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo, disse Jesus. Então, nós que somos seus servos, temos que ter bom ânimo, porque passaremos por adversidades e temos que saber vencê-los, porque o Senhor está conosco em todo o tempo de nossa vida. Por isso, Jesus é o alimento que dá vida. Nós vemos aqui em 2 Reis, no versículo 41 do capítulo 4, que Eliseu disse: trazei farinha, trazei farinha. Então ele pegou aquele ingrediente tão especial, farinha, e colocou naquela sopa, naquele ensopado, aquele cozido que estava sendo feito. E o veneno foi removido. Muitas vezes nós vemos tantas coisas acontecendo em nossas vidas. Nós vemos que o alimento que dá vida para nós é Jesus. Aquela farinha nós podemos pensar como Jesus, não é? Quando ele diz, né, em Isaías 53, versículo 5, que ele diz que o seguinte, 53, 5. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Jesus foi moído pelas nossas transgressões. Como aquela farinha foi colocada ali? Não foi um milagre da farinha, mas foi a fé de Eliseu em Deus que fez remover aquele veneno. Quando nós vemos que nós temos fé em Jesus Cristo e sabemos que ele foi moído pelas nossas transgressões, ele moído como aquela farinha moída foi colocada ali para tirar o veneno. Então Jesus também foi moído para tirar o veneno do pecado da nossa vida e trazer a paz que excede todo entendimento. Muitos não entendem essa paz que nós temos em nossa vida. Como é importante, sabemos que Deus está conosco em todo o tempo, cuidando, auxiliando e trazendo provisão para a nossa vida. Nossas iniquidades foram levadas por Jesus. Ele levou as nossas iniquidades. Por isso nós podemos observar algo muito importante nessas lições. Nessas 3 lições que nós estaremos passando na palavra vida. E a lição 7, nós podemos pensar e agir da seguinte maneira: servos do Senhor também passam adversidade. Você passa as suas adversidades, mas você pode contar com o cuidado de Deus, com a provisão de Deus para a sua vida. Você precisa aceitar a Jesus em sua vida, você precisa continuar cuidando dos ingredientes que você coloca na sua vida. Precisa conhecer a palavra, precisa disseminar o fruto do Espírito, mas também saborear desse fruto delicioso na sua vida. Segunda coisa, que ingrediente é necessário para ter essa vida de abundância e vencer grandes adversidades que estão às vezes batendo na nossa porta? Que coisas nós precisamos fazer? Precisamos estudar a palavra, precisamos crescer no Senhor Jesus, no conhecimento da palavra e saber que Ele nos farta, que Ele traz para nós o pão da vida, como Ele mesmo mostrou: eu sou o pão da vida. Ele nos alimenta
Ele, moído pelas nossas transgressões, trouxe para nós a salvação, trouxe para a nossa vida a salvação. Não deixe que o veneno do mundo impeça você de mostrar o fruto do Espírito. Os venenos do mundo estão por aí. Os venenos do mundo estão toda hora ao nosso redor. Precisamos ter muito cuidado, porque esses venenos, essas ervas daninhas, querem tirar de nós a certeza do cuidado de Deus no momento de adversidade. Em todo o tempo que nós sofremos, que passamos aflições, que às vezes achamos que estamos sozinhos, o Senhor está conosco, nos fortalecendo e nos amparando. Filipenses 4, versículo muito especial, de 10 a 14, nos diz assim: alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhas antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto ser estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Todavia fizeste bem associando-vos na minha tribulação. A gratidão de Paulo para com os filipenses, mostrando, todas as coisas eu posso naquele que me fortalece, e Deus fortalece. Podemos passar escassez, podemos sofrer adversidades, mas não podemos deixar de nos encher cada dia mais do Espírito Santo de Deus, que traz para nós bênçãos incalculáveis, companhia constante. Quando Jesus falou que o Espírito Santo estaria conosco, esse que eu estou convosco todos os dias, até a consumação do século. E o Espírito Santo vem para consolar, para convencer do pecado. Como isso é importante. Deus conosco, Deus que está sempre nos fortalecendo, assim como Paulo foi fortalecido, assim como Eliseu trouxe aquela farinha para tirar aquele veneno daquela comida, e ele depois falou: sirva a todos. Todos se banquetearam, comeram, saciaram a fome, porque o profeta de Deus estava presente naquele lugar. Nós somos presentes em vários lugares e precisamos levar a palavra de Deus, fazer as pessoas conhecerem a palavra, saborear o fruto do Espírito e também trazer às pessoas que estão famintas o ingrediente principal, a salvação que eles precisam. E no versículo 19 desse mesmo capítulo de Filipenses 4 diz: e o meu Deus, segundo a sua riqueza, em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. O Senhor vai suprir todas as nossas necessidades, como supriu a necessidade daqueles discípulos que estavam ali em Gilgal, junto a Eliseu, ouvindo a palavra de Deus, e foram salvos pela farinha que foi colocada? Não, mas pela fé em Deus, que foi ali
que trabalhou na vida de cada um daqueles que ali estavam. Porque Deus fará isso conosco, supre em Cristo Jesus cada uma de nossas adversidades. Por isso, temos que, em nossa vida, a panela da nossa vida, ter ingredientes que tragam ao mundo a bênção de Deus. Tenho certeza que aqueles discípulos saíram dali fortalecidos. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Que Deus fortaleça a sua vida. Que Deus faça com que nós reflitamos a palavra de Deus em nossa vida. A morte na panela. As pessoas estão gritando. Porém nós, servos do Senhor, sabemos que as adversidades virão, mas que o nosso Deus suprirá todas elas em Cristo Jesus. Amém. Que Deus abençoe sua vida.